Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda, professora de Geografia, e nessa aula a gente vai falar sobre as transformações das paisagens urbanas e rurais. Primeiramente, para a gente entender as paisagens urbanas e as paisagens rurais, a gente precisa saber o que é paisagem. Bom, paisagem é tudo aquilo que a nossa visão consegue enxergar, ou tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem compreender. Ou seja, é tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente o cheiro, que a gente toca. Paisagem é tudo isso que os nossos sentidos conseguem compreender. E aí ela pode ser paisagem urbana, natural ou rural, ou também um novo conceito para vocês, uma paisagem humanizada. Primeiramente, então, nós temos aqui a paisagem urbana. Paisagem urbana é onde a maioria de nós estamos inseridos, né? Dentro das cidades. Dentro dessas paisagens, dentro da paisagem urbana, nós temos elementos culturais, né? Que foram construídos pelos seres humanos ao longo dos anos, como praças, avenidas, prédios, ruas, casas e demais construções. Já a paisagem natural é aquela formada pela natureza, que todos os seus elementos foram formados pela integração física e química da natureza, né? Como, por exemplo, as rochas, as formas de relevo, os rios, as florestas, tudo foi formado e transformado de forma natural, né? Onde o homem não teve nada a ver com isso. E nós temos a paisagem rural, que a paisagem rural é uma mistura da paisagem urbana. A paisagem rural é uma mistura, né, dos elementos naturais com elementos construídos pelo homem, né? Na paisagem rural, a gente tem, por exemplo, de elementos naturais, os rios, as florestas, e de elementos humanos, né, construídos pelos humanos, nós temos casas, currais e até mesmo as plantações. Apesar da vegetação, né, das culturas ser de forma natural, o método como ela é aplicada, né, principalmente de forma geométrica, é um método humano, né? E por isso a gente tem, então, uma paisagem humanizada, ou seja, é uma paisagem que já foi natural um dia, mas que foi transformada pelo homem e contém elementos construídos pelo homem, né? Como, por exemplo, no meio rural. A gente tem os elementos naturais, como falados anteriormente, mas nós temos também elementos que foram construídos pelo homem. Aqui na foto da direita, perdão, nós temos o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e a lagoa, que são elementos naturais, mas nós temos elementos da cidade também, né? Como os prédios, a avenida, os postes de iluminação. Então, tudo isso foi construído pelo homem. E aí, então, a gente tem uma paisagem humanizada, misturada entre elementos naturais e elementos transformados, criados, né, pelo homem. É importante a gente falar sobre a interdependência entre a paisagem rural e a paisagem urbana, né? Ou seja, entre o meio rural e o meio urbano. Essa interdependência, ou seja, é uma dependência entre um e outro, onde suas atividades estão interligadas. De que forma? Bom, a cidade ela precisa do que é produzido no campo. E ao mesmo tempo, o campo também precisa do que é produzido na cidade. Por exemplo, na cidade, a gente tem a produção, vamos dizer assim, de profissionais como agrônomos, veterinários, a gente tem a produção de pesquisas para melhoramento de culturas no campo, né, para melhoramento do solo, e tudo isso é produzido onde? Na cidade, que vai ser levado para o campo. E ao contrário, a gente tem no meio rural, por exemplo, a produção de alimentos e que muitos desses alimentos precisam ser transformados na indústria para transformar-se em outros produtos. E essa transformação, então, ela é feita onde? Nas cidades, tá bom? As transformações da paisagem, né? Elas podem ser feitas de forma rápida ou lenta, né? De forma rápida,
essas alterações rápidas, né, a gente vê a partir de demolição, deslizamento de terra, erupções vulcânicas, né, e de forma lenta é a formação de uma paisagem natural, né, como a formação de uma floresta, a escavação de um vale pelas águas de um rio. Então, tudo isso leva muito tempo, né? E o crescimento das cidades, ela se dá, então, de forma rápida, né? A transformação do meio urbano para a construção das cidades, a transformação do meio natural para o crescimento das cidades, ela é dada de forma rápida, muito rápida às vezes. E isso leva, né, à geração de alguns problemas urbanos pela falta de planejamento, porque vai crescendo tudo de forma desordenada e muito rápida. Para finalizar essa aula, eu tenho uma experiência científica para propor para vocês. Vocês vão fazer isso em casa, com as pessoas da sua casa, né? Com alguém que você queira fazer. Então, sabendo que a paisagem é aquilo que a gente percebe pelos nossos sentidos, né? E que ela é percebida de forma diferente por cada observador, que cada pessoa vai observar aquilo que lhe chama mais atenção, então eu quero que você faça um teste. Você vai com seus pais, seus irmãos, seus amigos ou qualquer outra pessoa que você escolher, você vai com essa pessoa para um lugar e vai observar aquilo que lhe chama mais atenção. Se foi o canto de um passarinho, se foi um barulho de uma construção, aquilo que te chamar mais atenção em qualquer sentido, seja na visão, no tato, na audição, tá? E você vai falar para a pessoa que estiver com você fazer o mesmo. Então, vocês dois vão observar a paisagem por um tempo, uns 5 minutos, por exemplo. Depois desse tempo, depois desses 5 minutos, vocês vão conversar entre vocês. E aí, cada um vai apontar os pontos que mais lhe chamaram atenção. Você vai falar os pontos que mais lhe chamou atenção e a pessoa que estiver com você vai falar dos pontos que mais chamou atenção para ela. E aí vocês vão perceber que cada um vai falar coisas diferentes, né? Pode ter coisas iguais, mas vão ter coisas bem diferentes também, tá bom? Então faça essa experiência científica que você vai gostar bastante. Eu agradeço mais uma vez a sua participação nessa aula. Qualquer dúvida, coloque nos comentários e eu espero você até a próxima aula. Tchau, tchau!